Cristo esteja com vocês. Martinho Lutero é o autor do hino que cantamos. É um hino que marca a reforma protestante, que tem início no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero colocou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, convidando os teólogos para um debate sobre os erros que a igreja vinha cometendo, se afastando da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. No ano de 1983, comecei o ministério pastoral. Foram neste ano comemorados 500 anos do nascimento de Lutero. E ali foi publicado um livro com o título Deus Despertou Lutero, pela editora Concórdia. E eu quero aproveitar parte das palavras do editor, já falecido, pastor Leopoldo Heimann. O povo de Deus precisava ser libertado da tirania e da escravidão egípcia e ser conduzido à terra prometida. Era necessário um líder, e Deus despertou Moisés. O povo de Deus precisava fortalecer sua esperança nas profecias sobre a vinda do Salvador, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Era necessário um profeta, e Deus despertou Isaías. O povo de Deus precisava saber que o Verbo já se havia feito carne. Deus se fez humano em Cristo, e que aceitassem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário um precursor, alguém preparar o caminho. E Deus despertou João Batista. O povo de Deus precisava levar o Evangelho sobre a morte e a ressurreição de Cristo para os continentes da Ásia e da Europa e até os confins do mundo. Era necessário um missionário, e Deus despertou Paulo. O povo de Deus do século XVI precisava ver uma reforma dos pés à cabeça da igreja e ser libertado de preceitos humanos, de vãs filosofias, de falsos cristos e falsos profetas, de comerciantes da palavra de Deus, de homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. Era necessário um teólogo, e Deus despertou Lutero. Sempre foi e sempre será assim. É impossível analisar a história universal sem Deus. É Deus o Criador e o mantenedor que tem a história em suas mãos. Deus é o Senhor da história. É impossível analisar a história da Igreja sem Cristo. É Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, quem tem a história da Igreja em suas mãos. Cristo é o Senhor da Igreja. E como a obra da Igreja, ela é realizada através de pessoas que o Espírito Santo chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na fé verdadeira. O Senhor da Igreja, ao longo da história, intervém e desperta e capacita homens para mudar a trajetória da Igreja. Martinho Lutero não aconteceu por acaso, como também não realizou a reforma do século XVI acidentalmente. Lutero precisa ser visto com mais um dos muitos instrumentos escolhidos por Deus, que foi despertado para, num momento histórico especial, realizar uma obra de Deus especial.
E como não eram poucas nem pequenas as doutrinas cristãs que precisavam ser cridas, ensinadas e confessadas, como também rejeitadas e condenadas as falsas, o Senhor da Igreja concedeu com zelo os melhores dons a Lutero, de tal maneira que o reformador foi preparado para ser monge, professor, mestre, teólogo, pastor, escritor, tradutor, poeta e músico. São poucos os homens de Deus que o Senhor da Igreja concedeu tantos dons, virtudes e capacidades intelectuais, espirituais e teológicas. Não há dúvida, Deus despertou Lutero para realizar esta obra da reforma da Igreja. E agora, quero colocar uma palavra de Lutero, onde ele explica em Romanos, no capítulo 4, versículo 13, que resume bem toda a compreensão que a reforma trouxe novamente para toda a Igreja. O texto de Romanos diz: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Lutero explica: a Escritura Sagrada, como um todo, se divide em duas classes de palavras: os mandamentos, ou a lei de Deus, e as promessas. Os mandamentos nos orientam corretamente, mas não nos ajudam. Ensinam o que devemos fazer, mas não nos dão a força para cumpri-los. Por isso, os mandamentos foram estabelecidos com a finalidade única de fazer com que, por meio deles, o homem se convença de sua incapacidade de fazer o bem. Assim, o mandamento "não cobiçarás" demonstra que somos todos pecadores e que homem nenhum é capaz de se livrar da cobiça, por mais que se esforce. Isso lhe ensina a não confiar em si mesmo e a buscar em outro lugar a ajuda necessária para se livrar da cobiça e assim cumprir esse mandamento, algo que ele mesmo não consegue fazer. O mesmo se aplica também aos demais mandamentos. Somos incapazes de cumpri-los. Quando o homem vê e reconhece a sua incapacidade através dos mandamentos, de sorte que fica temeroso, pensando em como cumpri-los, já que é necessário cumpri-los sob pena de condenação, ele fica humilhado e aniquilado, e em si mesmo não encontra nada que o possa salvar. Entra então em cena a outra palavra, a promessa divina, que diz: se você deseja cumprir todos os mandamentos, ver-se livre de sua cobiça e de seu pecado, olhe e creia em Cristo, em quem eu lhe prometo graça, justiça, paz e liberdade plenas. Se você crer, receberá. Se não crer, ficará sem nada. E como diz Paulo em Romanos, capítulo 3, versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Pela fé, nós recebemos a justiça de Cristo, os benefícios da sua obra perfeita, que se torna nossa, e assim somos declarados justos diante de Deus. E nada poderá nos condenar. Temos comunhão com Deus, somos filhos e herdeiros da vida eterna. Amém. Agora, vamos cantar o hino que foi composto por Paulo Winterli para a comemoração dos 500 anos da Reforma em 2017.
Meu Senhor, tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo a verdade é teu Filho aqui. Como posso calar, como não te sentir? Essa fé que me deste ao ouvir tua voz é certeza da graça que leva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão, por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não tenho inimigo, nem mesmo além. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor. Não há outro na terra quem renda o louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum salto no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo da qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei, e com Cristo a verdade o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus, só há nele a graça e a ventura nos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai, nos prostramos a Ele, louvai e adorai. E ao Espírito Santo, mil glórias lhe deem, todos filhos de Deus para sempre. Amém. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé nos dão a justiça de Cristo, que nos tornam santos e aceitáveis diante de Deus.